Literatura barroca. O homem modifica-se através do tempo, ou seja, muda a sua forma de pensar e de ver o mundo. Portanto, ele acaba por mudar seus valores, suas crenças, e é natural que a arte produzida por ele também acabe por mudar. Assim, a literatura de cada época apresenta características bem próprias do momento histórico em que se encontra. E a essas características se dá o nome de estilo de época ou movimento literário. O Barroco, movimento literário do século XVII, é o resultado de uma crise da cultura ocidental. Esse movimento ainda mantém alguns vínculos com a cultura clássica, tais como o paganismo e o sensualismo do Renascimento, que em certa medida estavam em declínio. A rejeição da visão ordenada do mundo e temas que refletem a tensão humana também ainda são heranças da cultura clássica. Portanto, o Barroco é a síntese entre a mentalidade medieval e a renascentista. Na intenção de valorizar a experiência humana, o Barroco volta-se para estados que refletem vida e morte, matéria e espírito, pecado e perdão. Em Portugal, havia uma crise de identidade da cultura, já que nessa época o país estava sob o domínio da Espanha. Pode-se identificar com clareza o esforço português para preservar sua cultura, assim como as influências da Contra-Reforma, que teve ampla divulgação dos países ibéricos. Nesse sentido, a Companhia de Jesus e o Tribunal da Inquisição, instalados nesse período, trouxeram forte religiosidade e clima de austeridade a toda a produção cultural daquele momento. De qualquer forma, sob o domínio espanhol, a literatura e as artes de Portugal conheceram seu século de ouro. A produção literária do período pode ser dividida em sermões, cartas e prosa religiosa, poesia, novela e teatro. Nesse contexto, destaca-se o padre Antônio Vieira, cuja obra pertence tanto a Portugal quanto ao Brasil. Nascido em Portugal, o padre veio aos 7 anos para o Brasil e ingressou na Companhia de Jesus. Portanto, a maior parte do seu trabalho literário foi desenvolvida no Brasil, e sua produção não se restringiu à pregação religiosa. Utilizando-se do púlpito, tratava de propagar suas ideias e causas políticas, fato que o colocou em indisposição com colonos que escravizavam índios e até mesmo com a Inquisição, que em 1667 cassou o seu direito de palavra. Vieira tinha um pouco de sonhador e visionário e escreveu obras baseadas em textos bíblicos e profecias. Ele acreditava, inclusive, na ressurreição do rei Dom João IV. Como orador, o padre Vieira era imbatível, pois seus sermões se tornaram a expressão máxima do barroco em prosa sacra, e sua produção foi bastante vasta, com mais de 200 sermões e 500 cartas, além das profecias que constavam de 3 obras. Para você ter uma ideia do caráter controvertido dos sermões de Antônio Vieira, veja uma parte de seu mais famoso discurso. Sermão da 60ª. Quando Cristo mandou pregar os apóstolos pelo mundo, disse-lhes dessa maneira: Ide e pregai a toda criatura. Como assim, Senhor? Os animais não são criaturas? As árvores não são criaturas? As pedras não são criaturas? Pois hão os apóstolos de pregar às pedras? Hão de pregar aos troncos? Hão de pregar aos animais? Sim, diz Senhor Gregório, depois de Santo Agostinho. O rebuscamento da arte barroca é o reflexo do conflito entre o plano material e o plano celestial, entre Deus e o homem, entre o pecado e o perdão. No Barroco, podemos identificar 2 estilos literários: o cultismo, que se caracteriza pela linguagem rebuscada e extravagante e pela valorização dos pormenores da palavra, e o conceptismo, por sua vez é marcado pelo jogo de ideias, pelo raciocínio lógico e pela retórica. O Barroco no Brasil, diferentemente da Europa, teve características próprias.
pois a realidade brasileira era bem diferente da portuguesa naquela época. Não havia, por parte dos escritores barrocos brasileiros, um sentimento de coletividade, e sim um espírito de crítica à mentalidade de aventura e ganância da sociedade, em função principalmente do clima comercial em torno da exploração do ouro em Minas Gerais. Os que escreviam usavam sua arte para mobilizar esforços em defesa de comportamentos moralizantes por meio da religião, ou para dar vazão a sentimentos profundos. Já entendi.